Nesse mundo que nós estamos, os pais se calam. E aqui estou falando para os pais católicos. Os pais que não são católicos, cada um deve educar os seus filhos do jeito que eles quiserem, os pais. Até os católicos mesmo, mas eu digo que os católicos, os pais católicos devem educar os seus filhos segundo a lei cristã, segundo o catolicismo. Não educar os seus filhos como pagãos. Então, os pais de hoje, os pais católicos, precisam vigiar os seus filhos. Para vocês não chorarem depois com eles na adolescência. Porque, infelizmente, a educação, e aqui eu me refiro também aos professores católicos, porque tem professores que não são católicos. Então, os professores católicos, vejam lá o que vocês estão ensinando a esses filhos de Deus, a essas crianças. Vejam lá. Então, os pais hoje precisam vigiar os seus filhos porque a educação não católica, e que está se infiltrando também na educação católica, está se infiltrando, está levando as crianças ao amor livre, ao sexo livre, à ideologia de gênero. E os pais, por não vigiarem, porque os pais precisam vigiar os livros que os seus filhos estão recebendo, precisam vigiar o que os seus filhos estão conversando, o que eles andam falando. Os pais precisam, quando os filhos chegarem em casa, dizerem para os filhos o que foi que vocês aprenderam hoje na escola. Os pais precisam ficar atentos às historinhas que estão contidas nos livros, as historinhas que são contadas, porque essas histórias, ela tem lá no fundo, né, de forma subliminar, as ideologias de gênero, essa questão de que o menino deve gostar de menino, e que a menina deve gostar de menina, que o menino deve vestir roupa de menina, e que a menina pode vestir roupa também de menino. Até questões de peças íntimas. Tudo isso. Porque se os pais não olharem os seus filhos em casa, e ali tem que contrapor, né? Não, meu filho, isso aqui não vem de Deus, Deus não ensina isso, não foi assim que nós aprendemos, a igreja nunca ensinou desse jeito, quem é homem, quem é mulher é mulher. Não, meu filho, a criança não pode mudar o seu sexo, porque foi Deus quem deu. Porque se os pais se omitirem, e aqui eu repito também, os professores católicos se omitirem, os pais irão criar os filhos para o inferno, não para o céu. Vocês terão filhos no futuro, preparados para ir para o inferno, porque aprenderam de Satanás e não de Deus, como deve um filho de Deus se comportar. Vou repetir de novo, abrindo um parêntese, estou falando para os pais católicos. Os pais que não são católicos podem criar os filhos do jeito que eles quiserem, viu? Embora não seja o que Deus queira, mas não acreditem em Deus, o que é que eu posso fazer? Eu estou falando para quem crê em Deus. Eu estou falando para quem crê que nós temos um Deus que vai julgar os vivos e os mortos. Eu estou falando para aqueles que foram batizados e foram criados na tradição católica. Eu estou falando para aqueles que vão no domingo ou diariamente e participam do sacrifício do Senhor. E que se eu perguntar para ele, você é católico, você é cristão, ele vai dizer sim. Você se confessa com frequência? Sim, eu me confesso. É para esses que eu estou falando. Mas os outros também que queiram ouvir, vocês são livres para ouvir. Porque todo mundo é livre para ouvir. Agora, o que não pode são os professores não católicos e os pais não católicos quererem obrigar os professores católicos e os pais católicos serem pagãos. Aí não dá, né? Cada um fique no seu quadrado e seja livre. Eu não posso obrigar ninguém a ser isso, como ninguém pode me obrigar. Agora eu, como sacerdote, ninguém pode me obrigar a eu ter que falar isso, porque eu sou livre, e graças a Deus eu sou um padre. Como também eu não posso obrigar a quem não quer ouvir. Agora, que eu como padre
devo orientar os cristãos, é minha obrigação, e eu devo morrer por isso. Como os pais católicos devem educar os seus filhos na lei da igreja. Porque se vocês não educarem, vocês entrarem no que o mundo ensina, e vocês permitirem que os seus filhos aprendam isso, para depois os seus filhos irem para o inferno, vocês vão pagar com isso no futuro também, quando Deus vos chamar. Porque nós vivemos uma cultura do medo, da omissão. Os católicos, se nós formos olhar na tradição da igreja, não foram formados assim, nós já começamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele não teve medo de proclamar, de anunciar a verdade. E ele ainda disse que o pai da mentira é o diabo. Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus, então nós compactuamos com a verdade. Só que essa verdade custa nos tempos de hoje. Aí eu pergunto para os pais: vocês querem salvar os seus filhos ou querem levar os seus filhos à perdição nessa omissão? Agora eu me refiro a nós padres. Vocês querem perder os seus fiéis para Satanás? Ou você quer salvar os seus fiéis para Deus? Porque hoje assim, tudo mais ou menos, está tudo, não, tá bom, tá ok. E aí, os filhos vão crescendo, aí nós encontramos os adolescentes católicos que deveriam estar dizendo, como Santa Maria Gorete: não faça isso, senão tu irás para o inferno, porque isso é um pecado, Deus não gosta disso. Não, nós vamos encontrar os adolescentes, filhos de pais católicos, dizendo: eu sou a favor de todo tipo de amor, sim, poliamor, trisal e tudo mais. E cortando o seu cabelo, as meninas parecendo um homem, onde você já não se identifica mais aquela menina, se ela é uma menina ou se é um menino, cabelo tão baixinho e tão cortado. E dizendo que eu sou a favor, como eu disse, a favor de tudo isso, filhos de pais católicos. Aí eu não sei se os pais foram muito moderadores, né? Que modera, não explica, não ensina, com um corpo todo tatuado, com piercing para tudo quanto é lado, e gritando o feminismo e não sei o que as mulheres têm todos os direitos de ser iguais aos homens, sim. É assim. E nós somos amordaçados porque nós não podemos falar contra, porque se nós falarmos contra, nós somos processados. Ou se podem falar e ir contra o Evangelho, por que nós não podemos falar para ir a favor do Evangelho? Nós não somos livres? Se todo mundo é livre, então é como eu disse, os pais são livres para educar os seus filhos do jeito que eles quiserem. Mas os pais cristãos, católicos, não vão educar os filhos do jeito que eles quiserem, eles vão educar os filhos do jeito que Deus quer. Porque, afinal de contas, né, no dia do matrimônio lá, e graças a Deus, vocês que casaram na igreja, vocês podem ter casado em qualquer lugar do mundo. Você católico, estou falando católico. Vocês lá fizeram um juramento diante do sacerdote, quando o sacerdote fez aquela pergunta: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der e educá-los na lei de Deus e da igreja? Vocês disseram sim. Vocês juraram de pé junto, como o pessoal fala, diante de Deus e diante dos homens, que vocês iriam educar os filhos de vocês na igreja católica, nos ensinamentos da igreja católica. Agora, se vocês quiseram se tornar ateus, aí já não é mais problema meu. Aí sim, o juramento é desfeito na tua cabeça, mas diante de Deus não é não. Porque o que se jura diante de Deus é para sempre. Não é brincadeira. E agora você não quer mais educar na lei de Deus e da igreja? Porque você quer ser agradável ao mundo? Porque você não quer ser taxado disso e daquilo? Porque essa educação católica, não, isso é coisa dos nossos avós? Não, não é dos nossos avós, não é dos nossos pais. Foi dos nossos tataravós, foi dos nossos bisavós, foram dos nossos avós e é dos nossos pais. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, por toda a eternidade, por todos os séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, amém? Jesus não vai mudar isso. Os homens querem mudar e estão conseguindo mudar.
Mas Deus nunca irá mudar, por isso que eu estou falando para os católicos, você crê em Deus? Quando eu vou discutir, conversar com alguém, coisas referentes a essas situações, a primeira coisa que eu pergunto para ele é o seguinte: você é católico? Você crê em Deus? Então, na verdade, eu já estou estou conscientizando ele a professar a fé diante das perguntas que eu estou dizendo. Você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Você crê na Igreja Católica? Eu creio. Então nós podemos conversar. Agora, você crê em Deus? Não. Você crê em Jesus Cristo? Não. Você crê na Igreja Católica? Não. Então, meu filho, não tem discussão, não dá para a gente conversar, não. Os seus princípios são outros. E o meu é diferente do seu. Agora, se você é um católico e está em dúvida, nós podemos conversar aqui. E depois da nossa conversa, você vai decidir o que você quer da sua vida. Livremente, na paz do Senhor, sem briga. Aí os cristãos de hoje, os pais católicos, os padres católicos, que já tem tanta igreja aí, né, que a gente tem que até dizer padre católico, né, que tem bispos de outras igrejas, né, então. E os professores católicos estão tudo assim, acunhado, acuado. Tudo acuado, tudo com medo. Você é um pedófilo, você é tudo assim com medo, né? E os não católicos, os que não querem saber de Deus, criando força e fazendo todo mundo ficar assim. Não, nós temos que nos erguer. Não estou dizendo que é para brigar, eu estou dizendo que é para nos erguer. Assim, ó, eu sou. E se você tem o direito de você achar que é assim, eu tenho o direito também de não é achar, é dizer que é assim. Porque no catolicismo não existe achismo, só existe verdade. Aqui não tem achismo. Por isso que a gente precisa se aprofundar na doutrina da Igreja Católica, no catecismo, nos que os santos padres falaram. Porque, não, eu repito, na Igreja Católica não existe achismo, é só verdade.